Boa noite a todos. Uma noite de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 21 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 13, intitulado Reencarnação. Vamos envolver o nosso amigo Paulo para fazer a nossa prece de gratidão? Paulo tem emprestado a sua voz para o personagem Manassés. Vamos orar? Senhor Jesus de Nazaré, espiritualidade amiga aqui presente, queremos primeiramente agradecer imensamente essa grande oportunidade. Jesus, que os vossos mensageiros possam nos facilitar o entendimento desse estudo para nossa maior e melhor compreensão. Senhor Jesus, que possamos interiorizá-los, que possamos replicar aquilo que for de melhor na nossa vida individualmente. Senhor Jesus, espiritualidade aqui presente, envolva nossa irmã para que ela possa, intuída por vós, verbalizar o estudo necessário para todos nós. E assim seja. E estamos nesse momento dentro da casa da Raquel, do Adelino. Sabemos que o seu Adelino, esposo de Raquel, já tem um filho, né? Eles têm um filho que é o Joãozinho, uma criancinha. Estudamos a semana passada que o seu Adelino está num mau humor horroroso. A esposa tenta conversar e ele responde só que de forma monossílaba, né? Não, tá, né? Existe aqueles que já nem respondem, faz só careta, né? Faz bico assim, né? Então ele está nesse nível. E aí o seu Herculano, que faz parte dessa programação, Sergismundo também está dentro da casa, que começa aquela aproximação. Ele está muito cabisbaixo em relação a presença do Adelino, né? Porque queira ou não queira, o Sergismundo foi um assassino, né? A rejeição de Adelino, né, Augusto, também é algo que está machucando bastante ele. E devido a esse mau humor, que é justamente que o Adelino sente, é justamente devido à aproximação do Sergismundo, à noite, quando o Adelino dorme, sai do corpo, né, que ele se depara com o Sergismundo, ele revê a cena, rejeita. Então está sendo algo assim bem... Lembra que ainda há pouco nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a Emancipação da Alma? Então Adelino sai do corpo e se depara com esse espírito que está dentro da casa, que é quem? O Sergismundo. Então ele imagina um assassinato, que alguém vai matar, que o inimigo está procurando. E na verdade o Sergismundo não faz nada. O Sergismundo inclusive até levanta-se a mão, pede que ele o ajude, mas ele revê toda a cena. Então, quando ele acorda, ele imagina que ele teve um sonho que alguém iria matá-lo. Mas, na verdade, não foi nada disso. Ele apenas aciona as suas lembranças de uma existência anterior. Entendemos isso? Então, o que o Alexandre fez? Utilizou a própria esposa, envolveu a esposa e depois o Joãozinho. E foi o convite, né, que era para que o papai pudesse chegar mais cedo para fazerem a oração. Então, o senhor Alexandre está sensibilizando o coração e conseguiu sensibilizar o coração desse pai através da criança e, obviamente, também inspirando a esposa. Então, nós estamos nesse momento em família, aprendendo com o Joãozinho. Muito bem, então como nós não temos um Joãozinho, a tia vai emprestar a voz para o Joãozinho. Então, meus irmãos, vamos retomar o capítulo 13, retomando o último parágrafo. Quando a mãezinha dedicada lembrou ao pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paterna e indagou: papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? O chefe da casa sorriu e pediu-lhe explicações. O menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu: diz mamãe que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Tornou o genitor bem-humorado. Pois bem,
chame por eles em nosso favor. O pequeno pronunciou algumas palavras de convite, de mãos postas, e em seguida encaminharam-se os três para o aposento íntimo. O que ele disse? Que diz mamãe que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam, né? Será que ela era espírita? Não sabemos, né? Mas vamos lá. Alexandre, então, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino, ou seja, não foi nem inspirado, a própria criança realmente lembrou. Disse-nos então, vamos ouvir Alexandre. Estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações. Acompanhemo-los. Naquele momento, nosso grupo estava acrescido de 3 entidades amigas de Raquel, que tinham vindo até ali igualmente convocadas pela dedicação de Herculano. Então a gente achou que tinha muita gente, tem mais gente ainda. 3 entidades, olha lá. 3 entidades amigas de Raquel, que é a esposa, confere? Pela dedicação de Herculano, a fim de cooperarem na solução do assunto. Gente, todo esse trabalho é só para programar a reencarnação de Segismundo. O quadro interior era dos mais comoventes. O pequenino pusera-se de joelhos e fazia a oração dominical, Pai Nosso, com infantil emotividade. Adelino e a companheira seguiam-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos agora em silêncio a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade, que, partindo do seu coração, envolvia o esposo e o pequenino em suas irradiações. É verdade, é suaves. E o pequenino em suaves irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva, secreta, quando o filho, terminando as preces, curtas em palavras e grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Olha que interessante. Então, o Joãozinho está de mãos postas, ajoelhado, fazendo o Pai Nosso. A mãe Raquel emitia vibrações, luz que envolvia tanto o seu filho quanto o seu esposo. Essa vibração que emanava do coração, como é o nome disso? Amor. Então, gente, é aquilo que eu digo assim, tipo assim, fulano ora por Beltrano, né? Eu estou intercedendo por Cicrano. Meus irmãos, a pessoa mais capacitada para fazer a oração é o coração que ama. Então, como é que eu posso estar vibrando por alguém que eu nem conheço? A gente vibra, mas o sentimento não vai, gente. Nós não estamos nesse nível. Então, o que a gente faz é pedir a Jesus, né, que interceda. Mas a pessoa que tem maior força é o coração que ama. Quando nós estávamos naquele período doloroso da Covid aqui em Manaus, nós abríamos uma live todos os dias. Você lembra disso? Todos os dias eu abri uma live, nós abrimos uma live para orar e interceder para as pessoas que estavam internadas. E algumas pessoas colocavam o nome e não iam para lá orar, vibrar. Achar que só o fato de eu falar o nome, pronto. Então, eu inclusive, algumas vezes fui muito incisiva. Meus irmãos, manda o nome, mas faça a caridade completa. Venha para cá orar. Porque quando eu falar o nome, você sabe quem é, você envolve. Então, é juntos, em uma oração, junto, mas cada um vibrando por aquele. Então, é preciso que pelo menos tenha um. Quem é esse um aqui? É Raquel. É esse coração que muito ama. E no momento que ela está em oração, ela irradia o amor dela, tanto para o filho quanto para o esposo. Por isso que a gente diz, quanto maior o amor, maior a sua capacidade de irradiação. Ficou claro isso?
E ela estava rodeada de intensa luminosidade, diz André Luiz. Quando o filho, terminando as preces, curtas em palavras e grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Olha que lindo. Mais alguns minutos e todos se recolhiam sobre os cobertores, felizes e tranquilos. Todo mundo foi dormir. Aqui em Manaus ninguém se cobre, a gente se descobre. Não, a gente se cobre, porque graças a Deus a gente tem um ar-condicionado, né, gente? Mas se não houver um ar-condicionado, não é verdade? Não dá para cobrir nada, né? É muito quente em Manaus. Hoje, então, está pegando fogo lá fora, né? Nesse instante, Alexandre falou. Agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. Agora a oração é a oração do trabalho. Olha que interessante. Façamos agora, eles já oraram junto com a família, fizeram a oração das palavras, né? Agora ele diz, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. É a oração da cooperação. Precisamos, com essa cooperação, conversar seriamente com Adelino. Quem é Adelino? Esposo de Raquel, pai do Joãozinho, justamente aquele que estava mal-humorado. Conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. Vem cá, sente aqui, vamos prestar atenção. Tem até um caso desse interessante no livro, vou abrir aqui um parêntese da obra A Memória de um Suicida, em que é recolhido uma jovem e um casal. Mundo espiritual, e lá a espiritualidade era conversar com eles para aceitarem a reencarnação de suicidas, e eles iriam nascer em condições complicadas. Então a moça, que ia ser mãe solteira, ela, não, imagina, não quero não, e além de ser mãe solteira, ainda recebeu um espírito nessa condição, né, com dificuldades físicas, e o outro casal disse, não, nós somos muito jovens, imagina ter um filho nessa condição. Então tá bom, então venham cá, vamos ver aqui um filme no passado, vamos ver a história de vocês. O Camilo disse que só ouviu os gritos lá de fora. Então quando terminou tudo, disseram assim, nós aceitamos, né? Nós aceitamos. Porque é uma forma de você reparar, ajudando o outro, você repara a sua história. Então nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Então essa é a hora, ele vai conversar com a Adelino. Vem cá, Adelino, você vai sentar aqui. Presta atenção. O orientador pediu a proteção divina para o casal, em voz alta, sendo acompanhado por nós, em profundo silêncio. E esse profundo silêncio é o silêncio o quê? Mental. Por exemplo, ainda há pouco o nosso querido Paulo fez a oração. Quantos de nós verdadeiramente acompanhamos a oração? Será que todos? Porque para eu acompanhar uma oração, eu necessito fazer silêncio mental. Senão, Paulo ora e eu vou embora. Meu Deus, eu acho que eu não fechei a porta lá de casa. Ai, meu Deus. Será que a Conceição vai acabar 9 horas? Ela não pode passar do horário hoje, porque... E ela já está começando tarde. Acabou, já foi. Aí o Paulo diz assim seja. Você diz assim seja. Assim seja nada. Porque você não orou. Você estava com as suas caramiosas. Ou seja, estava em silêncio? Não. As vibrações do nosso pensamento, olha só, em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento em rogativa congregaram-se, uniram-se como parcelas de luminosas substâncias. Está vendo a importância da oração no coletivo? Então, imagina, o senhor Alexandre fez a oração, ele emitiu. O André Luiz acompanhou a oração, ele emitiu. O Herculano ouviu a oração, emitiu. As duas entidades que são amigas da Raiká ouviram. Olha a quantidade de vibração que esse casal está recebendo. Agora, de que me vale nós sermos 15, 20 e ninguém está acompanhando a oração do Paulo?
Acabou. Só o Paulo orou. Olha só. Como parcelas, ele diz como uma parcela de luminosas substâncias a se reunirem num todo. Em um todo só. Entendeste? Cada um emite a sua parcela, é uma reunião num todo. E aí vamos ver o que acontece. A se reunirem no todo, derramando-se sobre o leito conjugal. Olha, quais correntes sutis de forças magnéticas revigorantes e regeneradoras. Olha o poder da prece. Mas lembram que antes, Joãozinho orou. Joãozinho solicitou um amparo, buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta. A gente nem busca e nem bate a porta e quer que os anjos cheguem. Aí é para acabar, não tem como. Foi então que vi Raquel. Agora, já dormiram? Já estou ali com o corpo babando em cima do travesseiro. Quando está babando, por que a gente diz assim, está babando já? É porque já está naquele sono profundo. Entendeste? Aquele que a boca já abriu. Então já foi, o espírito morreu nessa hora, né? É aquilo que fala lá o Livro dos Espíritos, a partir da questão 400 que nós estudamos hoje. Emancipação da alma. Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico dentro de luminosas irradiações. Agora, na hora que o esposo respondia, não, tá. Como é que estava Raquel? Compreendendo a dificuldade do marido, não respondeu azeda. Então, por isso que ela é o quê? Ela é uma pessoa luminosa. No nosso caso, quando o fofo responde atravessado, como que nós fazemos? Joga uma pedrada, né? O que é? Nossa, como você está azedo. Quer que eu ponha açúcar nesse café, não é verdade? Então, logo, isso quer dizer, se nós respondemos nesse tom, quando a gente emancipa e sai do corpo, não tem luz. Por isso a parábola das 10 virgens. Do óleo para acender, o azeite para acender a lamparina. E não tem como eu emprestar meu azeite para ninguém. Cada um tem que ter o seu. Então, ela aqui, olha, luz, iluminadíssima. Luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Ela não percebia nem que emitia luz e nem conseguia entender muito bem o que estava acontecendo. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam. Feliz, Quem está azeda não é ela, é o marido? Velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. Olha, era a vovó. A anciã desencarnada convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aqueceu, concordou com visível contentamento. A esposa de Adelino, a Raquel, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Ela não conseguia perceber Alexandre, o Hilário, o próprio André Luiz. Fixava em nós o olhar indiferentemente, como se ali não estivéssemos, que é algo que a gente tem que aprender. O fato de ser espírito, o espírito enxerga todos os espíritos? Aqui a gente está vendo o exemplo. Como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi-me ao instrutor, pedindo-lhe explicações. Alexandre não se fez rogado e, não obstante a delicadeza do serviço em curso, esclareceu-me delicadamente. O André é ótimo, ele pergunta tudo. Mas por que ela não está enxergando a gente? Por que ela enxerga só a vovó e a gente não, né? Vamos já saber. Não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho desta noite. Ela nos auxiliará
com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino. A preocupação por que não está enxergando. Então, é tão interessante, a gente só enxerga aquilo que irá, de certa forma, olha como ele diz assim, ó, não se surpreenda, cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito, e um proveito que legítimo. Qual seria o proveito ver André Luiz, Alexandre, mais o Hilário? Não é necessário. E além de tudo, lembra que é o Alexandre que vai conversar com a Adelino. E ele diz assim, ó, além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga, porque eles poderiam sim aplicar um passe nela e fazer com que ela pudesse enxergar eles. Eles podem fazer isso. O próprio André Luiz foi feito, porque ele também não conseguia enxergar tudo. De nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho desta noite. Ela irá nos auxiliar com o valor da oração, porque o que a vovó dela pediu? Vamos orar. Então, o que ela deveria fazer, ela está fazendo. Mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Ela não vai perceber ou ouvir o que o esposo irá ouvir. Aí ele diz, quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Quem faz o que pode. Então, cada um fazer dentro do seu limite. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz de consciência. Por isso que a gente diz, quem faz o que pode, fazer é a par. A tia sempre diz, é muita par, né? É fazer, é o trabalho. E se eu realizo e tenho a par do fazer, a par do Cristo, logo eu terei paz. Sem par, ninguém tem paz. Que é a paz da consciência, do dever cumprido. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Então, ela é uma excelente esposa, uma excelente mãe, ela está fazendo todo o trabalho dela, ela está fazendo a parte dela. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino, porque ela está pronta para receber o Segismundo? Tá, não tem problema nenhum. Mas o Adelino não está. E ela ter consciência nesse momento de todo o trâmite, isso iria perturbá-la. Então é melhor ela nem acionar, porque ela foi, de certa forma, um pivô. Porque ela era a mulher amada dos dois. Eles foram disputar isso. Imagina. Satisfeito com as elucidações, com as explicações recebidas e admirando a justiça divina a manifestar-se nos mínimos pormenores de nossas atividades espirituais, observei que a companheira de Adelino se mantinha não longe de nós em fervorosa prece. Está vendo como ela é obediente, né? Nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Como é que a Raquel saiu? Leve, só lúcida. E ele sai o quê? Pesadamente. E por que pesadamente? O Adelino, ele perdoou Segismundo? Carrega a mágoa? Sim, carrega. Isso pesa muito. E não é algo dessa encarnação. Essa mágoa, esse peso, ele traz de outra encarnação. Então, às vezes, nós nos deparamos com um mal-estar que nós carregamos e a gente não consegue identificar. Olha lá, é um perdão que não foi dado em uma encarnação anterior. E ao contato novamente com o assassino, vamos chamar assim, acionou tudo que estava dentro dele, guardado. Não, nesse momento é a raiva, é o ódio, né? É o rancor de ter sido morto, ter sido assassinado. Ele é a vítima. Ele é a vítima. A culpa é de Segismundo. Mas também, passando dela, está falando, eu também posso acionar uma
coisa aconteceu que foi um gatilho para despertar uma sensação que tu sabe dizer nem o que é, né? O mal-estar. Quantas vezes a gente, uma situação que dá um mal-estar tão grande, a gente não consegue entender realmente de onde é. Nós que somos espíritas sabemos, se não é dessa, fervorosa em prece, né? Nesse momento, o esposo de Raquel, o senhor Adelino, afastava-se do corpo físico pesadamente. Não apresentava, tal qual a consorte, né, a esposa, um halo radioso em derredor da personalidade. Ele conservava isso? Não. Parecendo mover-se com extrema dificuldade. Enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço, Alexandre se aproximava de mim e observava. Está examinando a lição? Repare singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos de carne, pode ver a avózinha, com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo, com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. Eita, quanto material aí pra gente ticar, né? Vamos ticar? Para todos nós. Está examinando a lição? Então, Raquel saiu luminosa maravilhosamente. Adelino pesado e sem entender nada, não consegue ver nada. Repare singularidades da vida espiritual. Presta atenção. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Então, eles já estão há várias existências caminhando juntos. Tia, existe então, eles são almas gêmeas? Não, são almas algemadas. Mas o conceito de almas gêmeas, o conceito da palavra, é que Deus teria preparado uma alma para outra. E essa alma só será feliz quando encontrar a outra metade, não é verdade? Então, esse é o conceito de alma gêmea. Então, partindo desse conceito, não existe alma gêmea, porque Deus não constrói ninguém metade do outro, tá? Agora, ao longo das nossas reencarnações, nós vamos adquirindo e construindo afetos. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Então, da mesma forma que nós arrumamos, por nossa desobediência, inimigos, nós também arrumamos amigos e também arrumamos grandes amores, que foi desenvolvido com a convivência. Então, existe aquele ou aquela, aquele ser, o fofo ou a fofa, que a gente se deu bem e que fomos construindo. Ao longo das existências, isso foi se fortalecendo. Só que muitas vezes, um evolui e o outro fica. Então, vamos pegar isso nas obras de Emmanuel, os 5 romances. Nós vamos encontrar isso Paulo e Estevão, Abigail e Paulo. Apesar de que Saulo, o doutor Saulo de Tarso, Paulo, conseguiu fazer um bom movimento de evolução. Vamos pegar a obra há 2000 anos, a nossa querida Lívia e o senhor Públio Lentulus. Lívia é muito mais evoluída que ele, mas os dois se amam, se amam. Vamos pegar Alcione Carlos Clênaga, na obra Renúncia. Alcione é muito mais evoluída, mas ela o ama e trabalha para tentar ajudar esse amor. E é exatamente isso aqui que ele vai falar. Então, se a gente pegar Adelino e Raquel, Raquel é muito mais evoluída do que Adelino. E das encrencas do Adelino é justamente não ter liberado o perdão. É o ódio. Então, vem comigo. Na atualidade, então ele diz assim, ó,
Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum, partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Eles não estão encarnados bebendo do mesmo cálice? Na atualidade, agora, nesse momento, seus corpos repousam um ao lado do outro. Não estão lá todos dois, cada um no seu cantinho? No mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. Então, ao sair do corpo, ela vai para um canto e ele vai para outro. Ela está vendo ele? Ele está vendo ela? Vocês estão entendendo? Eles estão em dimensões diferentes. Então, o André ora e diz, os dois estão no mesmo quarto, mas cada um vive um quadro diferente. É uma Matrix. Cada um vive um quadro. Ela vê a vovó dela, está ali orando. Se os dois vão voltar para o corpo, você sonhou com o quê? Eu sonhei com, assim, acho que era a minha avó, a gente orava, ela me abraçava, foi tão bom. E se você? Eu sonhei com o inimigo me perseguindo. Entendeu? Dimensões diferentes. Então, ele diz, em plano mental diferente. É muito difícil, e eu digo, quando os espíritos dizem que é muito difícil mesmo. Não é isso que a gente tem aprendido? E ele, olha, é muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. É por isso que o lar é tão harmonioso. É harmonioso? Não é, gente. Um pensa azul, outro pensa preto, um pensa amarelo, outro pensa vermelho. Olha, por isso, volta a repetir. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. É por isso que Raquel agora estava toda doce, amorosa, e o esposo, meu Deus do céu, parecia, sabe Deus o quê, de tão grosso, seco, frio, esferas diferentes. Então, que isso possa servir de exemplo para nós entendermos a vida de relação. Raquel, fora dos veículos de carne, pode ver a vozinha, com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Então é por isso que a gente diz, a gente sai do corpo, a gente vai se deparar com aquilo que a gente vibra, com aquilo que a gente, o mesmo nível. Então não é uma questão, Deus aqui está escolhendo para onde o Adelino vai, o que o Adelino está vendo? Quem é que faz essas escolhas? Adelino, através das suas atitudes diárias. Vocês entenderam, gente, isso? Então não pensa assim, não existe, eu vou para o umbral, eu vou para o vale. Não, você já está. Toda noite que você sai do corpo, você vai para lá e volta, vai para lá e volta, vai para lá e volta. Quando desencarnar de vez, vai para lá e já fica. Entendeu? A gente apenas vai ver aonde nós estávamos vibrando uma encarnação inteira. Por isso, gente, a necessidade do estudo e da vivência, Bem faz bem para quem faz o bem. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo com quem se encontra o quê? Imantado pelas forças de ódio. Então, ele nem tem vovozinha, ele não vai ver a esposa, não vai ver a avó da esposa, não vai ver as outras entidades que estão acompanhando a vovozinha, não irá ver Alexandre, André, Herculano, ninguém. Quem é a única pessoa que ele vai ver? Segismundo. Por que ele vai ver? Se encontra imantado pelas forças do ódio que ele, Adelino, deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. Então, uma vez frente a Adelino, volta a lembrança do assassinado e ele imprudentemente deixou crescer novamente o ódio dentro dele. Olha que interessante. Resolve, não arruma encrenca. Gente, sabe, eu acho assim, com todas as lições que a doutrina espírita nos traz, eu acho que uma das mais fortes é a gente entender, não arruma encrenca com ninguém. Não faça mal a ninguém. Não puxa tapete de ninguém, porque isso vai arrumar confusão.
Eu acho engraçado, às vezes, um diálogo, né? Hoje em dia até que não chega mais, não. Mas um tempo atrás eu me recordo que vira e mexe aparecia, normalmente era mulher. Conceição, porque é reencarnação, né? Então eu encontrei o meu grande amor, só que ele está casado. O que eu falo numa situação dessa? O que você acha que a tia falava numa situação dessa? Minha filha, não arruma confusão. Até porque, sabe o que é isso, gente? É repetição. A pessoa está repetindo, é a mesma prova às vezes. É encontrar aquela pessoa já em compromisso e é essa a prova. Você dizer para ele, fique lá. O nome disso, gente, é autoamor. Você sabia? É autovalorização. Isso é respeito por si. E olha, gente, isso dá uma encrenca. Você não tem noção. Eu digo, tenho aprendido, família é o quindim de Deus. Quando você interfere e atravessa, promovendo, você está arrumando uma encrenca muito grande. Então, sai de rés, como diz o povo, né? Ora e se afasta e continua. É uma prova. E que nós temos que aprender a dizer, não, vamos lá. Então, ele aqui, revivendo Segismundo, ele deixou inadvertidamente o ódio o quê? Logo, ele está ligado com Segismundo. E vai embora, né? A palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lancinante de dor, gente. Adelino, receoso, identificara a presença do antigo adversário e, espavorido, tentava correr inutilmente. É aquela história de, gente, eu corria, mas eu não conseguia sair do lugar. Sabe aquele sonho assim? Você já sabe o que é, né, agora? Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico, à maneira de criança medrosa, procurando um refúgio. Mas Alexandre, aproximando-se dele, com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos, das quais saíam grandes chispas de luz. Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo, porque ele estava enxergando só quem? E agora ele recebe umas chispas de energia de Alexandre, ele vai enxergar agora quem? Iluminadíssimo, não imagina. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente e caiu de joelhos, em convulsivo pranto. Chorou e chorou muito. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Lembra que o filhinho orou, o Joãozinho? Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre, e fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado distante que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Supôs, naturalmente, que o nosso mentor devia ser o emissário do céu para salvá-lo dos pesadelos cruéis e, ofuscado pela intensa luz, soluçava, de joelhos, entre o medo e o júbilo, suplicando a paz e proteção. O bondoso instrutor dirigiu-se para ele com a serenidade de um pai carinhoso e experiente e, levantando, exclamou: cenas do próximo capítulo. Foi bom? Muito bom, né, gente? Como é bom estudar, né? Que delícia! Foi bom, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço,
da família OS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, gente, é aquilo que eu digo assim, tipo assim, fulano ora por Beltrano, né? Eu estou intercedendo por Cicrano. Meus irmãos, a pessoa mais capacitada para fazer a oração é o coração que ama. Por isso que a gente diz, quanto maior o amor, maior a sua capacidade de irradiação. Cada um fazer dentro do seu limite. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz de consciência. Por isso que a gente diz, quem faz o que pode, fazer é a pá. A tia sempre diz, é muita pá, né? É fazer, é o trabalho. E se eu realizo e tenho a pá do fazer, a pá do Cristo, logo eu terei paz. Sem pá, ninguém tem paz. Que é a paz da consciência, do dever cumprido. Tia, existe então, eles são almas gêmeas? Não, são almas algemadas. Deus teria preparado uma alma para a outra. E essa alma só será feliz quando encontrar a outra metade, não é verdade? Então esse é o conceito de alma gêmea. Então, partindo desse conceito, não existe alma gêmea, porque Deus não constrói ninguém metade do outro. Então não pensa assim, não existe, eu vou para o umbral, eu vou para o vale. Não, você já está. Toda noite que você sai do corpo, você vai para lá e volta, vai para lá e volta, vai para lá e volta. Quando desencarnar de vez, vai para lá e já fica. Entendeu? A gente apenas vai ver aonde nós estávamos vibrando uma encarnação inteira. Por isso, gente, a necessidade do estudo e da vivência, do estudo e da vivência. Bem faz bem para quem faz o bem. Não arrume encrenca. Gente, sabe, eu acho assim, com todas as lições que a doutrina espírita nos traz, eu acho que uma das mais fortes é a gente entender, não arruma encrenca com ninguém. Não faça mal a ninguém. Não puxa tapete de ninguém, porque isso vai arrumar confusão. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar então? Fazer a nossa prece de gratidão. Meus irmãos, então a nossa eterna gratidão sempre por mais uma oportunidade de estudo que Jesus nos dá. Vamos fazer a nossa prece de gratidão, que será proferida pela nossa querida amiga Lourdes. Amigo Jesus, amigo de todas as horas, humildemente queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que tu nos ofereceste na noite de hoje, oferecendo tantas oportunidades para a reflexão. Amado Mestre Jesus, nos fortalece, Senhor, para que possamos nos despir desta roupa velha e possamos nos preparar para a tônica, Senhor, majestosa, da verdade, do teu amor,
Mestre querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, atentos ao que precisamos aprender. Mas vamos voltar aos nossos lares, aos nossos familiares, talvez sanearmos a fome física, porque a espiritual encontramos aqui o alimento. Por isso somos tão privilegiados. Quanto de nossos irmãos perderam tudo isso. Por isso, pedimos, Senhor, que todas as nossas melhores vibrações de esperança, de fé, de perseverança, possam envolver a cada um daqueles irmãos que ainda encontram-se em sofrimento, lamuriosos, sem uma visão de que tudo vai passar. Senhor Jesus, obrigado pelo pão nosso de cada dia, Senhor. Obrigado porque podemos ver, podemos ouvir e podemos falar. Quando muitos entre nós não podem fazer nada disso. Obrigado, Senhor, porque chegamos até aqui, ainda trôpegos, inseguros, mas aqui estamos, Senhor. Por isso, queremos te agradecer por todas as benesses recebidas na noite de hoje. Que nós possamos retornar aos nossos lares e compartilhar, Senhor, esse alimento aqui que nos foi oferecido. Mestre querido, vamos dizer sempre para ti assim: queremos continuar contigo, Senhor. Não queremos soltar a tua mão. Queremos continuar sempre entrelaçados pelo amor, pela fé, pela caridade, Senhor. Muito obrigado, Mestre querido, que nós possamos, durante o repouso do corpo físico, continuar junto aos nossos amigos espirituais. Que nós possamos perseverar, Senhor, na mudança em prol do nosso crescimento. Mais uma vez, obrigado, Mestre querido. E fica conosco, Senhor, agora e sempre. Assim seja.